conteúdo exclusivo do site Vida Aberta. Meus amigos, dia 5 de outubro deste ano de 2011, morre Steve Jobs. Acho que um dos poucos, ou pelo menos na minha história de vida, que eu posso falar que era um visionário tecnológico. Um dos caras que via o futuro e criava o futuro no presente. Um dos poucos que eu posso apontar como um marco na história tecnológica desse século que eu vivo. Eu não sei se é isso pra vocês. Não, com certeza. Inclusive, quando você pega um produto da Apple na mão, ele tem uma magia que era transmitida, parece que a alma do Steve Jobs estava ali. Você concorda comigo, Didio? Eu te digo que além do produto, as próprias lojas da Apple, da Macintosh também passam pra você a aura de Steve Jobs. Uma vez eu entrei numa dessas lojas no shopping aqui de Salvador. Rapaz, eu falei assim, poxa, que legal. Eu me senti o próprio caipira com as mãos, os braços cruzados embaixo do sovaco e olhando, achando tudo lindo. Deu vontade de comprar uma capinha do Shuffle só pra dizer que comprei algo ali dentro. É isso aí. E lá você entra, você tem toda a liberdade de utilizar os equipamentos, dar uma olhada. Eu também entendo esse sentimento que o Didi falou de estar olhando uma loja da Apple e a gente que vive, às vezes, muito no computador, e é o que ele falou. A gente, numa loja da Apple, com certeza vai ficar boquiaberto. Claro, eu também não tenho produtos da Apple hoje, mas sei dos status que ela traz, sei da qualidade que a Apple traz nos seus produtos. E o Steve Jobs, eu acho que é essa qualidade. Era um cara que ele não esperava uma coisa ser necessária para começar a pensar. Ele pensava no que você não precisa. O que eu quero, o que a pessoa não quer, mas que eu posso fazer. Era mais ou menos essa visão que ele tinha quando ele queria desenvolver alguma coisa, algum produto, trazer tecnologias novas, inspirar as pessoas. A Apple, querendo ou não, ela fez cara de objeto, e não só na área da informática, né? Você vê às vezes o doméstico com cinza, como que é o nome daquele aço escovado, cara? É fantástico, fico maravilhado, assim, pela qualidade das coisas que eles faziam e fazem, e espero que façam ainda, mudar conceitos até em outras áreas que não a dele. A ideia inicial de fazer esse podcast era justamente celebrar a vida do Steve Jobs, que, foi um cara importantíssimo pro mundo. Ele mudou a vida das pessoas quantas vezes, com os produtos maravilhosos que ele criou, começando lá na garagem dele, né? Com aquele ideal na cabeça, acreditando, cara. Conseguiu emplacar a Apple teve problemas, mandou ele embora, ele voltou pra lá. Voltou por cima da carne seca, né, meu? O cara, quando ele morreu, ele era praticamente dono do Walt Disney. Ele revolucionou em vários campos, inclusive nas animações. Hoje em dia, os filmes que a gente assiste foram pautados naquele primeiro Toy Story, né? Teve uma influência muito grande. Não é isso, Cláudio? Você que é pai, você deve saber. Ele foi premiado com um curta-metragem, Teeny Toy, antes do Toy Story. E naquele curta, ele já mostrou tudo que vocês achavam de animação, eu posso fazer de um jeito diferente e muito bem feito. E foi isso, cara. Chegou o Toy Story pra arregaçar, pra realmente mostrar o poder que ele tinha sobre o conhecimento, porque ele na verdade, não é um cara tão inteligente, não era o fodástico da época, não. Mas ele era muito visionário, cara. Ele tinha uma visão à frente do nosso tempo. Ele é como se fosse o Pelé da informática, cara. E você conhece bastante dele também? Você tinha bastante experiência com ele, Didio? O Steve Jobs, ele não era o cara inteligente, mas ele era amigo do cara inteligente, que era o Oz, né? Na verdade, ele era inteligente, né? Ele não era um engenheiro, né? Fantástico da informática, né? Não, na verdade, a essência do Steve Jobs não era nem inteligência. Ele era essencialmente um artista. Exatamente. Ele queria tudo do jeito que ele queria e bem feito. Então, não foram poucas as brigas que ele teve dentro da Apple. Por isso que ele era considerado aquele chefe extremamente indesejado naquele meio, né? Enquanto chefe, mas enquanto criador, o cara era admirado no mundo inteiro. Teve azar de pegar um câncer pancreático, que é uma das formas mais agressivas, né? Que a medicina até agora não encontrou nenhuma solução para essa enfermidade. É verdade. Tanto que há pouco tempo atrás, levou o Patrick Swayze, né? Olha só, você vê. Então, por enquanto, o câncer pancreático sem cura, né? Mas voltando pro Steve Jobs, ele era, enquanto o Bill Gates era marqueteiro, ainda é marqueteiro essencialmente, e faz bem isso, o Jobs era o artista. É verdade, ele se preocupava com que os produtos, além de serem muito bons tecnicamente, eles fossem de fácil manuseio e bonitos, né? Principalmente a beleza dos Macintoshes, né? Gosto, né? Era a palavra-chave. Eu tô falando Macintosh, mas isso se aplica em todas as áreas que ele trabalhou, né? Primeiro, quando ele teve aquela sacada da interface gráfica, né?
o desktop, e depois, quando ele saiu de lá e fez a Next, depois, quando ele comprou lá e foi trabalhar na Pixar, né? Isso. Enquanto grandes corporações ficavam se questionando por que as pessoas iriam querer ter um computador pessoal, ele já imaginava assim, não, todos nós queremos ter um computador pessoal em nossa casa como se fosse um utilitário, um utensílio comum. Então. E é o que é hoje na casa da maioria das pessoas. Exatamente. Que está conectado aí na internet, até um tempo atrás, ninguém era, pouquíssimas pessoas eram conectadas na internet. Hoje, todo mundo que tem computador quer se conectar à internet. Não tem jeito, não tem como a gente sobreviver sem internet. Exatamente. E tá como invadindo... esse podcast aqui existir sem internet. Então, e é legal assim que ele revolucionou várias áreas, muitas vezes. Ele podia ter se acomodado, né, cara? Pô, ele saiu da Apple, já tava numa situação financeira boa. Ele foi lá, fez a Next. A Next era uma puta empresa, ele demorou um tempão pra fazer o primeiro computador, mas depois ele foi lá e, porra, vendeu a Next, comprou a Lucasfilm, fez a Pixar, cara. E assim, na boa, um dos filmes que eu mais gosto, vou falar filmes, porque não são nem animações, são obras de arte, né? A Pixar, assim, ela revolucionou não só nesse quesito. Então o Steve Jobs, ele tem essa importância, ele se preocupava com design, com acabamento, ele procurava extrair das pessoas o seu melhor. Então ele era aquele chefe carrasco porque ele sabia o que ele queria. Então ele tinha aquele objetivo traçado, é que nem um diretor de filme, né? Às vezes você tem atores assim que são ótimos, uns que não são tão bons, mas você sabe que se você puxar, o cara chega no potencial dele. E ele era esse líder, né? E isso que me preocupa, a saída dele da Apple. Te preocupa? Te preocupa por quê? Você tem alguma ação da Apple? Não, aí? cara, não. Comprou ações da Apple? Não, aí? me preocupa porque, porra, é uma empresa que eu admiro. Sim, é o que eu te falei. Pra mim, eu tô louco pra comprar um Mac Mini, mesmo ele tendo algumas configurações um pouco inferiores do que um PC que eu poderia pegar, né? Um desktop comum. Só que eu sei que eu não vou ter problema, por exemplo, editar o podcast, puxando a sardinha aqui pro nosso lado. Eu tenho alguns problemas técnicos que acontecem no PC por esse fato que eu te falei. Cada componente vem de um lugar, então vira meio que um Frankenstein. Quando você tem esse produto que vem da Apple, ele vem tão bem amarradinho, cara, sabe? Você tem o Pro Tools, que é um programa de edição fantástico. Então tudo no Apple funciona muito bem, é tudo simples. Quando eu tive o G4, que eu te falei, naquela época eu editava vídeo que hoje, quando eu edito, trava, cara. Eu tinha o G4 há 6, 7 anos atrás. E eu já conseguia editar vídeo em tempo real, sabe? É uma coisa, assim, maravilhosa. Os produtos eram maravilhosos. Outro programa muito bom dele, da Apple, é o GarageBand, né? Muito bom, muito bom. Já ouvi falar, assim, eu só tive críticas boas, né? A Apple é legal, assim, a gente falando dessas coisas que o Steve Jobs, ele era um visionário em vários aspectos. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, ele lançou um produto, né, junto com o software que chamava Time Machine. Então, olha só que coisa incrível. Você tá usando lá seu computador. Aí, sem querer, você, porra, uma hora atrás eu fiz um negócio tão legal, não tô conseguindo repetir aquilo e você já apagou o arquivo. Então, você viaja numa janela com uma aparência muito bonita, você viaja no tempo as janelas, e aí quando você acha o que você tinha feito, ele restaura o computador naquele ponto. Olha que coisa incrível. Hoje em dia a gente já tem isso no Android, só que é aquele negócio, hoje em dia a gente já tem isso no Android, mas há quanto tempo isso você já tem no Macintosh? Macintosh tem o iCloud, né? Que é das nuvens, né? Isso. O iCloud é um servidor miserável que eles têm lá na Califórnia, né? Em Silicon Valley. Miserável que você diz é ruim ou... Grande de... Que miserável parece muito que é ruim. Bom, né? Enorme. Não, miserável grande. Ah, entendi. Tipo, miseravelmente grande, né? Então, e ele era esse visionário. Você pega... Hoje em dia os Androids estão aí, porra. Só que quando lançou o iPhone... Antes de lançar o iPhone, a gente só tinha aqueles celulares comuns que, sabe, o máximo que fazer era mandar SMS ali, né, meu? Aí ele veio com esse produto maravilhoso que mandava e-mail, que tinha as aplicações, sabe, cara? Bem feito, né? Bem acabado e tal. E aí mudou novamente. Por isso que eu te falei, quantas vezes ele mudou o cenário mundial, né, meu? Ele tem uma época, dentro da Apple mesmo, que ele mudou a própria Apple. Tá. Essa aí é a grande diferença de Jobs pra mim. Se eu consigo fazer qualquer coisa e ganhar 10 bilhões de dólares, eu não faço mais nada pra ninguém, meu amigo. Tá certo. É verdade. Eu vou aqui numa praia da Bahia, escolho um coqueirinho, transformo em escritório e faço mais nada pra ninguém. Porra, ele podia ter ficado quieto na casa dele, ele já tava rico, meu. Mas ele falou, não, porra, eu tenho essa ideia, eu acredito, eu vou batalhar, né, meu? E ele ia atrás, as pessoas reclamando, sei lá, ele era chato, né, meu? Demitia as pessoas de forma grosseira e tal. Tem os problemas dele, não era um ser humano perfeito, né, Cláudio? Ele não era um ser humano perfeito, mas visionário, né? Ouvindo você falar, eu lembrei de uma coisa, pensei numa coisa. Os produtos da Apple eram perfeitos, né? São bem feitos, são muito bem feitos. São muito bem mas o Steve Jobs, ele não
não era. Ele era um cara que tinha problemas de controle emocional, que não conseguia simplesmente ser um homem de negócio. Ele tinha que envolver emoção, ele tinha que envolver sentimento, ele tinha que forçar os seus funcionários, os seus operadores, seus programadores a fazer uma coisa de alma, de colocar o cara ali para trabalhar feito um maluco e no final entregar essas maravilhas que muita gente tem. É isso aí. O Steve Jobs não era perfeito, mas ele tinha a convicção disso, de que ele era falho, que ele precisava fazer coisas melhores para nos ajudar, para ajudar quem quisesse. Ele mesmo falou, né, cara, ele só queria, saber que ele fez coisas maravilhosas durante o dia, não importava ser o cara mais famoso do cemitério. Tem umas frases muito bacanas, né? Tem várias, assim, eu vou até citar algumas aqui. O foco é dizer não, ser o cara mais rico do cemitério não é o mais importante pra mim. Ir para a cama e pensar que eu fiz alguma coisa grande é o mais importante. Então é isso, eu acho que isso sintetiza o que era Steve Jobs, essa frase. Ele se preocupava em fazer produtos maravilhosos, parecia ser simples na essência, ele tava sempre com a mesma roupa, não é? Aquela camisa preta e a calça jeans, né, cara? Tinha um armário com 100.000 calça jeans e 1.000 camisas pretas. 1.000 tênis. Mas essa fase da doença que começou a obrigar ele a ser mais simples também. Olhar um pouco pra ele mesmo, né? Falar, porra, não sou... Sei lá, as pessoas endeusam, né? Tudo que falavam mal do Bill Gates, falavam bem dele, o que eu acho uma certa injustiça também, né? Porque quando a Apple tava lá na merda, o Bill Gates, que a Microsoft injetou uma grana na Apple. Parte da Apple. Né? Não é? E depois vendeu de volta, cara, mesmo sendo concorrente dele. Então ele foi super digno, vamos concordar, não é verdade? Ele foi um dos concorrentes, mas foi um jogador de tênis, cara. Você já viu o Guga reclamando? Fala assim, não, a bola que você falou que foi fora dele, não foi dentro, ó. O ponto é dele. É verdade. Ele foi digno, cara, entendeu? Foi honrado, né? Exatamente, cara. As pessoas, como diria o Chaves, né? Os homens honrados devem amar seus inimigos. Eles não eram inimigos, eu tô brincando. Infelizmente ele se foi, mas se você que tá ouvindo o podcast acha que não consegue fazer nada na sua vida, esqueça isso, meu amigo. Faça o que você puder fazer, mas faça com vontade, faça com o querer fazer. Se você acha que você não consegue mudar nada na sua vida, comece pouco, mas faça alguma coisa. Crie alguma coisa sua, mude alguma coisa em você. Mas faça a revolução a partir de você. Nada no mundo vai ficar esperando a sua grande ideia. Você tem que correr atrás, meu amigo. E eu acho que é isso o legado que ele deixou. Não fique parado. Use o seu tempo trabalhando, fazendo alguma coisa que realmente te dê prazer, te dê sentimento. Aquela frase que ele disse durante a formatura, que ele foi paraninfo, o patrão do turno. Stanford, né? Me deixou muito incomodado. Não quanto ao stay hungry, porque hungry todos nós somos, né? Ter fome já é inerente ao ser humano, porque envolve também a fome, além da ambição, né? Aquela coisa de todo mundo é ávido por algo. Às vezes até tem aquele toque, né? Por alguma coisa. Agora, o stay foolish, que é mais profundo. O stay foolish é você imaginar ter a humildade e sempre imaginar que nada que você fez esteja tão perfeito que você não pode melhorar ou que outra pessoa possa melhorar. É verdade. Alcançar o stay hungry é fácil. O stay foolish já é um nível a mais que você tem que dar. E outra coisa, né, que o Claudio falou, de você não ficar parado. Dificuldade todo mundo tem. O legal do Steve Jobs é que você percebe o seguinte, assim, o não todo mundo já tem. Se você não for tentar alguma coisa, você já tem o não, entendeu? Então você já tá no prejuízo. Então se você tem uma ideia, cara, vai atrás. Se falarem não, você já tinha o não, então tá tranquilo, entendeu? Agora se você conseguir, legal, conseguir alguma coisa. A grande revolução tem que começar por si mesmo, né? Vocês viram o filme Silicon Valley, o Piratas? Não, é uma vergonha, mas eu não assisti. Assistam que é legal. O Steve Jobs, quando foi buscar empréstimo para a empresa dele, ele era um hippie. Ele ia de bermudão na agência, o gerente olhava para ele, cabelão, bermudão, não sei o que. O Oz nem ia. Não, o Oz era muito esquisito, cara. Ainda bem que ele não ia. A primeira grande revolução foi nele mesmo. Quando ele se tocou que ele não ia ser aceito daquela forma ali, ele cortou o cabelo, botou um terninho, foi aos bancos pedir empréstimo, passou a ser ele a apresentar o produto daquela forma mais profissional possível, e isso deu uma guinada dentro da Apple, né? Ele passou a ser a imagem da própria empresa. Então não é difícil imaginar por que toda vez que a gente pensa em Apple, a gente pensa em Steve Jobs. Porque a Apple tem a cara do Jobs. E por isso mesmo que nós nos questionamos até hoje, o que será da Apple sem o Jobs? Porque a grande primeira revolução foi ele. Eu concordo. Ele mesmo falou o seguinte, que ele já estava preparando há um certo tempo, né, a empresa, para que ela conseguisse se sustentar com as próprias pernas. Assim, existem pessoas capacitadas, tanto que os produtos estão aí.
Agora eu quero ver quem vai conseguir ter essas ideias revolucionárias e visionárias que ele tinha. Essa é a maior preocupação de todo mundo. Agora é hora de comprar ação da Apple, cara, porque vai cair, né? Já caiu, né? E vender na alta, né? Tem nosso episódio aí sobre mercado de ações que não me deixa mentir, né? E lá nesse filme que o Didio levantou aí, o Steve Jobs criou a primeira pirataria, foi lá. É porque ele chamava os funcionários dele de meus piratas. Ah, ele chamava de meus piratas. A interface gráfica e o mouse foi uma espécie de pirataria. Não digo que foi a pirataria completa, mas foi um acordo muito vantajoso para o Jobs e não para HP, os profissionais da HP que desenvolveram tanto a interface como o mouse, que viram essas duas coisas maravilhosas e ir para a mão do Jobs pagar nada. Olha praticamente. Só. Né? Agora, não que isso tenha revolucionado a própria Apple, mas assim, ele sabia que eram dois instrumentozinhos que ia valorizar muito, mas de qualquer forma o grande acabamento seria o próprio. E quando ele nem imaginava onde ele ia chegar quando ele, lá em 1976, né, quando ele fundou a Apple e lançou o Apple I. Vocês não devem ter usado, né? Eu nasci em 79, né, cara? Quando eu nasci ele já tinha lançado o Apple I, né? Eu nasci junto com a Apple, cara. 76. E é legal, assim, porque você vê, no começo o computador era uma coisa rústica, ele vendia as placas separadas, a galera montava lá. Nossa, mano, agora que eu tô pensando, eu sou foda, cara. Eu nasci então, e eu nasci em 79. Iniciaram a criação do projeto que ia revolucionar, mano, o hardware e o software. Que o projeto era o Macintosh. No filme tem uma coisa engraçadíssima, que é que o Oz, quando eles terminaram de criar o computador pessoal, o Oz lembrou que tudo que ele criasse, ele tinha que mostrar primeiro, ou da Xerox, esse nome, né? HP ou Xerox. Ele tinha que mostrar primeiro. Se os caras quisessem, poderiam ficar, né, com a patente, porque ele era empregado. Aí o Jobs quase fica doido, né? Não é possível, pô. A gente vê que um negócio desse aqui, você tem que levar primeiro lá pro cara. Aí tinha que mostrar lá. Aí o Nossa falou, não, vai lá, bicho, mostra lá e tal. Eu não, quem vai mostrar é você, porque você não sabe vender. Ele não falou assim, né? Mas a ideia dele foi essa. Manda o Oz, que ele não sabe vender, ele vai mostrar lá de qualquer maneira, o pessoal não vai se interessar. O equipamento tava muito feio, era montado dentro da caixa de madeira, uma televisãozinha pequenininha, de 1 polegada por 1 polegada. Não era ainda o computador pronto, né? Os caras olharam assim, não, pra que a gente quer esse negócio aqui? Não, pra que serve? Não, para levar embora, não quero isso aqui. Aí sim, eles tiveram licença de poder desenvolver livremente o computador pessoal. É bem bacana. O que a gente pode dizer da Apple que ainda não foi dita? O que a gente pode dizer do Steve Jobs que ainda não foi dito, né? Eu só posso dizer que eu sinto muito o falecimento dele, principalmente pelos produtos que ainda virão. É como o próprio Bill Gates falou, a gente vai sentir falta do Steve Jobs não é agora, são daqui 10 anos, cara. Porque ele pensava 10 anos à frente. Então todo mundo já sabe isso, é um assunto que já tá massacrado, né? Todo mundo tá falando o tempo inteiro, porque realmente ele tinha esse caráter, né, cara? Todo mundo quer falar do Steve Jobs, ele é notícia porque ele era um visionário, né, meu? Então é uma pena, realmente eu sinto muito e vou procurar comprar os produtos que ele idealizou, porque eu sei que esses produtos são bons, cara, e vão me fazer um cara muito feliz. Didi, suas considerações? Tem uma frase que não é dele, Steve Jobs, mas é a cara dele. Todo homem coerente procura se adaptar ao mundo. E todo homem incoerente procura adaptar o mundo a ele mesmo. Logo, todo o progresso da humanidade vem do homem incoerente. Certo. Que era o Steve Jobs, né, meu? Os Steve Jobs eram deles, como o Ray Ford também era um, como o Edison era outro, e por aí vai. Cara, eu acho que eu só tenho... Eu tô olhando uma foto dele aqui, segurando seus MacBook, sonho de consumo pra muitos, até pra mim, e eu só tenho, assim, uma expressão pra falar sobre o Steve Jobs. Pegue a sua maçã, cara, e dê uma bela de uma mordida. Eu acho que é mais ou menos isso, cara. O seu sonho é a maçã, então vá atrás dela e quando você conseguir, você vai poder se deliciar com ela. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu tava pensando o que significaria o símbolo maçã, mas eu acho que é isso, é o objetivo, é o concreto, é aquilo que você visualiza e é aquilo que você, no final, alcança e consegue. E a mordida nada mais é do que o seu deleite, o seu desfrutar do seu objetivo final. Eu acho que é isso. Descansa em paz, Steve. Eu deixo